Ainda sobre corrente elétrica, existem dois tipos de corrente elétrica. Existe corrente alternada e corrente contínua. Corrente alternada é o tipo de corrente elétrica fornecida pela concessionária de energia. É o tipo de corrente que vem do poste, vem da rua e entra para a nossa residência, para a instalação elétrica de modo geral, para alimentar os equipamentos. Então, aquela alimentação que vem da tomada da parede, ela está vindo em corrente alternada. Corrente contínua é a alimentação existente em pilhas e baterias, como essa, por exemplo. Isso é uma pilha. Qual é a diferença básica entre a corrente alternada e a corrente contínua? De modo geral, a corrente alternada, ela no mesmo polo, a polaridade da tensão, ela fica variando entre positivo e negativo o tempo todo. Diferente de uma pilha, por exemplo, tá? Onde eu tenho definido, muito bem definido, qual o lado do polo positivo e qual o lado do polo negativo. Seria a parte de baixo e a parte de cima da pilha. Na corrente alternada, ela funcionaria como se fosse assim, ó, como se essa polaridade estivesse o tempo todo invertendo. Ora positivo, ora negativo. Ora positivo, ora negativo. O tempo todo. Mudando. Alternando. E aí, por que a gente não fala, né, tensão alternada, tensão contínua? Na verdade, o que alterna é o sentido da corrente elétrica, tá? Os elétrons, como é uma carga negativa, e aí eu posso pegar essa pilha aqui para mostrar para vocês. Esse aqui é o positivo da pilha, esse aqui é o negativo da pilha. Esse lado negativo, ele tem uma carga maior de elétrons do que aqui em cima. Por isso que eu digo que esse é o negativo e esse é o positivo. Não é que tenham prótons do lado positivo e elétrons do lado negativo. Não. Na verdade, eu tenho elétrons dos dois lados. Só que aqui, no negativo, eu tenho mais elétrons e no positivo eu tenho menos elétrons. A tendência de uma bateria são essas cargas se equilibrarem toda vez que eu ligo um circuito entre o positivo e o negativo. E como é que essas cargas se equilibram? Se eu ligar uma lâmpada, aqui assim por exemplo, né, entre o positivo e o negativo, eu vou criar um caminho entre um polo e outro. Então os elétrons vão sair do negativo e vão em direção ao positivo. Mas o sentido, né, de condução desses elétrons não muda na pilha. Ele é bem definido, ele sai do negativo e vai para o positivo. Então, se eu colocar um pedaço de fio entre os dois polos, a corrente vai ser sempre do negativo para o positivo. Tá? A pilha nessa posição é como se fosse sempre de baixo para cima. Agora, uma corrente alternada, como essa polaridade está o tempo todo alternando entre positivo e negativo, e quando eu digo isso, por exemplo, 127 volts, corrente alternada. Ora eu tenho mais 127 volts, ora eu tenho menos 127 volts. Essa polaridade ela está sempre alternando. E no caso da rede elétrica, né, a rede fornecida pela concessionária, essa alternância ocorre numa determinada frequência, né? Ela se repete de maneira contínua dentro de um compasso ali. E qual é a frequência que há essa alternância? Na verdade, essa polaridade ela
muda 60 vezes por segundo. Cada vez que o ponteiro do relógio marca um segundo, lá na tomada a polaridade alternou 60 vezes. E na eletricidade, a unidade de medida para frequência é o Hertz. Por isso que eu digo que padrão nacional, padrão brasileiro de distribuição de energia elétrica, funciona na frequência de 60 Hz. Significa que em cada fase a polaridade está invertendo 60 vezes por segundo. Vou fazer um desenho aqui, mostrar para vocês um pouco como funciona isso. Os tipos de corrente que eu tenho, né? que a gente tem, os tipos de corrente existentes, né? na física. Corrente contínua e corrente alternada. Essas siglas aqui elas podem ser identificadas também. Isso aqui é em português, corrente contínua e corrente alternada, ou em inglês, DC e AC. A diferença básica de uma para outra. Se eu imaginar, por exemplo, um gráfico, imaginar que essa linha do meio aqui identifica 0 volts. Vou imaginar um pulso de corrente contínua de 127 volts, por exemplo, ou 12 volts. Então, vou pegar o exemplo aqui da nossa pilha. A nossa pilha, essa pilha aqui, ela tem 1 volt e meio. É a tensão dessa pilha. Então, pilha 1,5 volts, corrente contínua. Vou imaginar um gráfico, essa linha do meio aqui sendo 0 volts. Se fosse medir a tensão dessa pilha, ficaria algo desse modo aqui. 1,5. Constante, uma linha reta. Agora, se eu fosse considerar uma alimentação em corrente alternada, fazendo o mesmo desenho aqui, 0 volts. Esse meu sinal de corrente alternada, vamos imaginar que é a tensão da rede, né? 127 volts AC, corrente alternada, em uma frequência de 60 Hz, que significa que essa tensão aqui ela vai estar alternando entre o positivo e o negativo 60 vezes a cada segundo. E isso ocorre dessa maneira. A tensão ela sai do zero, vai até mais 127, retorna para o zero, e aí vem até menos 127. Esse movimento sai do zero, vai para mais 127, retorna para o zero, vem para menos 127 e retorna para o zero de novo. Isso aqui eu chamo de ciclo. E é esse movimento que ocorre 60 vezes a cada segundo. Isso aqui se repete o tempo todo. Essa é a diferença gráfica entre corrente alternada e corrente contínua.
existe um equipamento de medição que serve justamente para a gente conseguir enxergar esse movimento elétrico. Como eu disse lá no início, a eletricidade a gente não consegue ver, a gente só consegue sentir ela. Mas esse equipamento, o osciloscópio, é um equipamento utilizado justamente para a gente conseguir visualizar graficamente esse movimento, tanto da amplitude de tensão quanto da frequência. Eu vou mostrar aqui um para vocês. Esse equipamento é um tipo de osciloscópio. Nele eu tenho os controles, onde eu controlo o nível de tensão que eu consigo medir, a frequência, o período que eu consigo medir do sinal. Eu tenho uma ponteira, que é onde eu vou efetivamente fazer a medição que eu preciso. Para mostrar para vocês aqui o funcionamento e até essa questão gráfica da eletricidade, né, o que é uma corrente alternada, corrente contínua, eu tenho dois exemplos aqui. Eu tenho essa pilha, que é um exemplo de alimentação em corrente contínua, e nesses terminais aqui eu tenho um sinal de corrente alternada. E aí vocês vão conseguir ver bem aqui na tela. Eu tenho o gráfico, como vocês podem ver aqui, ó. Essa linha do meio indica 0 volts. Daqui para cima é um sinal positivo, daqui para baixo um sinal negativo, tá? Se eu for medir a tensão dessa pilha, eu vou colocar na ponteira do meu osciloscópio. Aqui na ponteira propriamente dita, entra o meu sinal, e essa garra jacaré aqui é o meu terra, é a minha referência. Então eu coloco o terra no negativo e a ponteira no positivo. Aqui. Notem que o traço do osciloscópio se desloca para cima. Por quê? Porque a minha referência está no negativo e a minha ponteira está medindo o sinal positivo ali de tensão. Se eu fizer o contrário, colocar o meu terra no positivo, na verdade e a ponteira do osciloscópio no negativo da pilha, o que vai acontecer é que ela vai medir um sinal de tensão negativo. E aí a gente consegue notar que o traço do osciloscópio se desloca para baixo. Mas ainda assim permanece uma linha contínua, tá? Ela não alterna entre o positivo e o negativo. Já nesse caso aqui, ó, eu vou pegar o meu sinal alternado e vou ligar na ponteira do osciloscópio. Olha o que acontece com o sinal. Ele está aqui alternando entre positivo e negativo. Positivo e negativo. Eu for medir a frequência desse sinal, ele apresenta aqui, ó, 60 Hz, que é a frequência da rede. Então, essa aqui é a forma de onda da corrente alternada. A alimentação que chega para a gente da concessionária, a alimentação que chega na tomada, que está disponível para ligar os nossos equipamentos, é desse tipo aqui, corrente alternada. Todo equipamento eletrônico, quando eu ligo ele na tomada,
o primeiro estágio desse circuito é chamado de fonte de alimentação. A fonte de alimentação ela trata esse sinal de corrente alternada. Ele transforma o sinal da rede, a alimentação que vem da rede, seja em 127 volts ou 220 volts alternados, num sinal numa alimentação com uma tensão mais baixa, 5 volts, 12 volts, não importa a tensão que for, só que em corrente contínua. Se eu for pensar num ar-condicionado eletrônico, por exemplo, um ar-condicionado split, onde eu tenho uma placa eletrônica, o primeiro estágio dessa placa eletrônica é justamente a fonte de alimentação. Ela vai pegar a alimentação da rede em corrente alternada e transformar em corrente contínua.